Olá pessoal, bem-vindos ao nosso podcast de história. Hoje vamos falar sobre a descolonização na África e na Ásia e os acontecimentos no Oriente Médio após a Segunda Guerra Mundial. Eu sou Kenzo e comigo estão Henrique, Davi Almeida, Felipe Augusto e Pedro. Vamos começar. Após a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se um intenso processo de descolonização na África e na Ásia, resultado do enfraquecimento das potências europeias devido às duas guerras e à crise de 1929. Conferências como a de Bandung, de 1955, reuniam países afroasiáticos para discutir estratégias contra o colonialismo e a Carta da ONU de 1945 estabeleceu o princípio da autodeterminação dos povos. Além disso, a Guerra Fria acelerou o processo, com os Estados Unidos e a União Soviética apoiando movimentos de independência. Tópico 2: Descolonização na África. Na África, a maioria dos países foram denominados por potências europeias como França, Inglaterra e Portugal. A descolonização ocorreu de forma violenta, como na Argélia, ou pacífica, mantendo relações econômicas com a antiga metrópole. O Egito conquistou a independência em 1956, com a nacionalização do Canal de Suez, enquanto as colônias portuguesas como Angola e Moçambique só se emanciparam na década de 1970, após a Revolução dos Cravos em Portugal. Na Ásia, o colonialismo europeu foi mais abrangente, concentrando-se no sul e sudeste asiático, como Índia, Indochina e Indonésia. A Índia, liderada por Mahatma Gandhi, que aplicou a resistência pacífica onde destacou-se pelo boicote dos produtos ingleses, chamada de retirada de apoio, o que levou à independência em 1947 e à criação da República da Índia, Paquistão Ocidental, sendo o atual Paquistão, e o Paquistão Oriental sendo o atual Bangladesh. A Indochina francesa, no começo da Segunda Guerra Mundial, pertencia à França, mas os japoneses conquistaram ela, mas após a Segunda Guerra Mundial, com o Japão derrotado, surgiram movimentos de independência. Nesse momento, os franceses tentaram a retomá-la, mas era tarde demais, surgindo então o Laos, em 1949, depois o Camboja, em 1953, e por fim o Vietnã Norte e Sul, em 1954. Foram unidos e separados durante o conflito entre o lado capitalista e o socialista, mas se unificaram após esse conflito interior. Agora, das consequências da descolonização, mesmo após a independência, muitos países enfrentaram guerras civis e disputas étnicas. Por exemplo, África. Angola entrou em guerra civil até 2002, o que foi entre as facções Movimento Popular para a Libertação de Angola, a Frente Nacional da Libertação de Angola e a União Nacional para a Libertação Total de Angola. Ruanda sofreu genocídio em 1994, que foi entre os Tutsis e os Hutus. A África do Sul aboliu uma segregação racial legalizada entre os negros e os brancos, chamada de apartheid. Em 1990, com a eleição de Nelson Mandela, Ásia, o primeiro conflito regional foi a separação do Paquistão Oriental, que virou o Bangladesh do Paquistão Ocidental. Após isso, teve a tensão entre Índia e Paquistão pela Caxemira, uma área importante na produção de bombas atômicas, e a ditadura comunista rígida de Camboja, feita pelo Khmer Vermelho. O auge das repressões ocorreu na segunda metade da década de 1970, onde teve um período conhecido como genocídio cambojano. Mas a Indonésia teve uma independência mais pacífica. O conflito árabe-israelense começou com a criação de Israel em 1984, os motivos sendo históricos e ou religiosos. No começo, devido a movimentos sionistas, os judeus
acreditavam que o lugar para seu país seria a Palestina, mas isso gerou planos para conter essa expansão islâmica. Após o Império dos Turcos Otomanos, que foi do final da Idade Média até o término da Primeira Guerra Mundial, a Palestina se tornou um protetorado inglês. Mesmo assim, foi feita uma migração para a Palestina. Depois dos terrores do Holocausto, a causa sionista foi mais aceita pela comunidade, o que fez a ONU propor 2 estados. Mesmo assim, houve várias guerras e aqui estão elas. Guerra de Independência, de 1948. Após a migração dos judeus para a Palestina, o Estado de Israel recém-criado foi atacado por ligas árabes, mas foram detidas pois as comunidades judaicas internacionais enviaram recursos ao exército israelense. Guerra de Suez, 1956, causada pelos judeus que atacaram o Egito. Estado árabe, falando que era necessário para aumentar a segurança na região do Sinai, mas por pressão internacional, Israel recuou. Guerra dos 6 Dias, de 1967, causada por Israel atacando parte do território jordaniano, egípcio e sírio, alegando mais uma vez que era para necessidade de proteção. Guerra do Yom Kippur, 1973, causada por Palestina como resposta à Guerra dos 6 Dias, onde Egito e Síria atacaram o Estado de Israel no Dia do Perdão. Eles pensaram que iriam pegar Israel desprevenidos, mas Israel contra-atacou e saiu vitorioso. Além disso, surgiram movimentos de resistência palestina, como a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, liderada por Yasser Arafat, mas sendo substituído por Mahmoud Abbas em 2004, devido ao seu falecimento. E, em 1979, ocorreu a Revolução Iraniana, que depois do Shah, que seria basicamente o rei, Reza Pahlavi, e levou o Ayatollah Khomeini ao poder, instaurado um regime islâmico xiita. Após a morte de Khomeini, Ali Khamenei subiu como o novo Ayatollah. E assim encerramos nosso episódio sobre o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, abordando a descolonização na África e na Ásia, suas consequências e os conflitos no Oriente Médio. Vimos como o fim do colonialismo transformou sociedades, gerou desafios internos e influenciou a geopolítica global. Esperamos que vocês tenham aprendido mais sobre esses momentos históricos tão importantes e como eles ainda impactam o mundo hoje. Esperamos que vocês tenham aprendido mais sobre esses momentos históricos tão importantes e como eles ainda impactam o mundo hoje. Muito obrigado por nos ouvir.